sou Bruna Lima, sou professora de História Geral do PVS da UFCG e para dar continuidade à iniciativa da nossa coordenação e dos professores de fazer essas videoaulas para vocês continuarem estudando nesse período que a gente está em distanciamento social. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as origens do cristianismo e a cristianização no Império Romano, ok? Então, para que a gente possa pensar um pouco sobre o cristianismo nessa época que a gente está, no período de Páscoa, que é uma data tão importante para os cristãos, às vezes a gente chega a naturalizar alguns temas, pensando que talvez eles sempre aconteceram dessa forma, essas práticas, essa cultura que a gente tem, que os cristãos têm de comemorar essa data, que sempre aconteceu como se tivesse sido assim desde o início do mundo. Mas, na verdade, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as origens dessa religião. Para que a gente possa entender, quando o cristianismo começou, a gente tem que voltar lá no Império Romano. Então, por volta do anos 60, antes do nascimento de Cristo, que é onde começa o nosso calendário, a região da Galileia, que foi onde ele nasceu, estava sob domínio do Império Romano. Então, Roma estava expandindo seus territórios e conquistando diferentes povos, e os judeus eram um desses povos que tinha sido dominado por Roma. E nesse período que se inicia as origens dessa tradição cristã, é justamente com o nascimento de Jesus. Então, todo o nosso calendário ocidental é voltado para o nascimento dessa figura histórica. Então, quando os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, eles tinham uma crença monoteísta, diferente da religião romana, que era politeísta. Os romanos acreditavam em diversas divindades, deuses diferentes. Já os judeus acreditavam em apenas um Deus. Era uma crença monoteísta. Então, uma dessas crenças dos judeus é que viria um Messias, que seria o filho do Deus, que nasceria para libertar o povo. Então, quando Jesus nasceu, 30 anos após o nascimento dele, ele começa a pregar às pessoas, e se autodeclara como esse Messias, que viria como filho de Deus para salvar o povo judeu. Então, isso foi pregado por ele e pelos seus seguidores mais próximos, que foram chamados de apóstolos e discípulos, mas nem todos os judeus viam nele essa figura que representava esse cumprimento dessas antigas tradições judaicas. Então, após 3 anos do seu período de pregação, ele foi entregue a um tribunal romano para que fosse julgado, e ele é condenado à morte por crucificação. Então, tanto para uma parte dos líderes judeus, que o viam como um perturbador das tradições judaicas, quanto para uma parte dos romanos, do alto escalão do Estado romano, que poderiam ver nele como alguém que ia perturbar a ordem pública, porque se ele era o rei dos judeus, se autoproclamava como esse rei que o povo judeu tanto esperava, ele poderia provocar uma rebelião popular, e isso atrapalharia o que era a intenção dos romanos de manter aqueles povos que eram dominados por eles sob sua posse. Então, nesse período em que Jesus nasce, cresce, tem esse período em que ele está difundindo as suas ideias, que vão ser conhecidas posteriormente como as bases do cristianismo,
o Império Romano ele está sob o governo de Augusto. Então, ele gozava nessa época de certa prosperidade e estabilidade. Então, estavam tentando controlar as fronteiras para impedir invasores, né? E também manter aqueles povos que estavam sob seu domínio continuamente sob seu domínio, né? Então, foi um período chamado de Pax Romana, né? Ou Paz Romana, em que o Império, né, enquanto tentava manter esse controle sobre os povos que estavam dentro dos territórios de Roma, tentavam também impedir essa invasão, né, de povos estrangeiros que poderiam ameaçar essa estabilidade política do período. E também era um período, né, de grandes construções, né, públicas e em que o exército também tinha uma certa importância nessas províncias em que Roma dominava. Então, enquanto isso estava acontecendo, né, Jesus estava lá pregando, né, para as pessoas e ele foi muito carismático com as camadas mais populares. Então, aqueles que eram mais pobres, né, seguiam mais esses ensinamentos, porque ele falava sobre o amor a todas as pessoas, falava sobre perdão, sobre arrependimento e sobre, né, deixar os bens materiais e as coisas deste mundo para procurar a salvação e a proteção divina de Deus no mundo melhor após essa vida. Então, depois da morte de Jesus, o que poderia parecer que dispersaria os seus seguidores e acabaria com a religião, na verdade esse foi o momento de expansão do cristianismo. Ele foi pregado em outros lugares do Império Romano pelos seus seguidores mais próximos, seus apóstolos, né? Então, os relatos sobre a vida do próprio Jesus, eles só foram, né, escritos pelos seus discípulos vários anos depois da sua morte, né? Então eles passaram vários anos pregando e difundindo as ideias de Jesus pelos diferentes províncias do Império, né? E relembrando as pessoas sobre os ensinamentos dele. E além de tudo, além de falar sobre as mensagens que ele tinha para as pessoas, ainda, né, falaram sobre a sua morte e sua eventual ressurreição 3 dias após, né, da sua crucificação. Então, durante vários anos, esses ensinamentos eles foram pregados por várias regiões do Império Romano, e isso, claro, né, naquele período, dava margem para que em cada pregação e para cada lugar em que aquela religião fosse difundida, houvessem, né, ensinamentos divergentes dos que eram feitos em outros lugares. Então, esses cristãos, né, desse início, dos anos iniciais do cristianismo, começaram a difundir algumas outras práticas e algumas outras crenças que não eram tão hegemônicas, não eram necessariamente as mesmas ideias que eram ensinadas em todos os lugares. E isso começou a gerar, né, algumas divergências, né, entre esses diferentes credos dentro do próprio cristianismo. E inicialmente, né, como a religião não era oficial, ela foi duramente perseguida dentro do Império, já que a religião romana, como a gente já falou, era politeísta, né, tinha uma série de divindades que tinham um culto já bem estabelecido, né, e há muito tempo. Então, essas ideias novas, né, do cristianismo, né, não agradaram, né, em grande parte, né, os imperadores de Roma. Então,
muitas vezes e por muito tempo os seguidores do cristianismo foram perseguidos, tiveram seus lugares de adoração destruídos e foram mortos, né? Como aconteceu com vários dos seguidores originais de Jesus, e também isso continuou por vários anos, né? Quando a gente fala sobre esse período do cristianismo, a gente está falando não só, né, desses anos imediatamente mais próximos da vida e pós o período da morte de Jesus, mas isso, né, os primeiros séculos do cristianismo. Então, imperadores como Diocleciano foram bem rígidos nessa perseguição com os cristãos, né, e eles eram condenados inclusive, a serem atirados aos leões no Coliseu, né, em Roma. E esses relatos dos ensinamentos de Jesus, né, e a própria expansão do cristianismo foram registrados, né, pelos seus seguidores nos evangelhos, né, e também nos outros livros que compõem hoje o Novo Testamento da Bíblia usada pelos cristãos, né? As cartas, os outros textos que eram, em grande parte, correspondência entre esses líderes da religião cristã e os líderes mais gerais e os líderes locais dessas regiões para onde o cristianismo se expandiu. Então, já nessa época em que os apóstolos ainda estavam pregando os ensinamentos de Jesus pelas regiões do Império, pelas diversas regiões do Império, já se percebia essas diferentes formas de praticar a religião. E nessas cartas, nesses registros que eles fizeram, estudando a forma em que eles falaram, nós podemos perceber que eles utilizavam essa correspondência para tentar corrigir as diferentes crenças, as diferentes práticas que o cristianismo estava adotando por todo o Império, né, numa tentativa de unificar as crenças de acordo com que eles imaginavam estar mais próximo do que eram os ensinamentos originais de Jesus. Então, posteriormente, né, depois de alguns séculos lá, né, 300 anos aproximadamente, né, depois do nascimento de Jesus, enquanto o cristianismo ainda não era uma religião oficial, nós temos a figura de Constantino, que foi um imperador romano, e ele teve a iniciativa de estabelecer no Edito de Milão a liberdade religiosa, né, para todo o Império. E isso não incluía só o cristianismo, né, era liberdade religiosa no sentido amplo para diversos tipos de práticas. Mas, né, ajudou para que o cristianismo deixasse de ser perseguido, né, e pudesse ser difundido de uma forma muito mais livre durante esse período. Alguns anos depois, ainda sob o reinado de Constantino, foi feito o primeiro concílio de Nicéia, que, apesar de não ter sido uma iniciativa de Constantino, ele permitiu que diversos líderes religiosos cristãos, né, diversos bispos de diferentes províncias romanas, pudessem se reunir e pudessem decidir entre si quais seriam os dogmas, quais seriam os cânones da religião cristã, né? E assim, como unificar as diferentes práticas que estavam sendo realizadas de formas diferentes, dependendo da região e de quem era o responsável pelos ensinamentos. Então, no Concílio de Nicéia, eles conseguiram fazer esse primeiro movimento para tentar organizar o que seriam as crenças, né? Definir coisas como datas de comemorações importantes, como a própria Páscoa, a data do nascimento de Jesus, né? E também
questões um pouco mais da própria doutrina cristã, né? As origens do relacionamento de Deus com Jesus, se ele era realmente filho dele, tudo isso foi discutido e acordado nesse concílio em Nicéia. Constantino ficou conhecido, né, popularmente por ter sido um incentivador, vamos dizer assim, do cristianismo, mas o cristianismo só vai se tornar uma religião oficial do Império alguns anos depois, no reinado de Teodósio, por volta de 380, né, ele estabelece no Edito de Tessalônica que o cristianismo é então a religião oficial do Estado. Então, a partir desse momento, o cristianismo que era perseguido, né, é institucionalizado. E outras práticas passam a ser consideradas marginalizadas, né? As religiões que eram politeístas, como a própria religião romana, se tornam então religiões heréticas, né? Contra os ensinamentos, né? E contra as orientações do imperador, né? No momento em que o cristianismo se torna oficial, o Império Romano já está caminhando para o seu declínio, né? Menos de um século depois, o cristianismo, né, vai ter o Império Romano vai ter o seu declínio e vai iniciar o período medieval, no qual o cristianismo vai ser fundamental para que a gente possa entender esse momento em que se inicia na Europa, como a chamada Idade Média, na qual a religião cristã, e a religião, né, cristã católica, né, católico de onde vem essa palavra quer dizer universal, então essa religião cristã universal, católica, se torna tão importante e dá as bases para a formação de toda a civilização ocidental. Então, tudo que nós aprendemos, né, com a civilização que é derivada desse período, né, do fim do Império Romano, início do medievo, tem muito na base dos ensinamentos e das práticas do cristianismo. Então isso é o tema que a gente, né, vai ver aí nas próximas aulas. Então espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar esse momento para se preparar também para as provas do Enem que vão vir mais no final do ano. Então, beijo para todo mundo e essa foi a nossa aula de hoje.